Fala aí, meu amigo ligado no Toque Passa, chegando nessa segunda-feira, é claro, pra falar de NFL no multiverso da loucura. Cara, pensando assim, o cara torce pros Patriots, a camisa dos Bills. Essa camisa é fazer parte da coleção e eu boto aqui pra gente conversar, mas é pra dar um sinalzinho de que essa semana promete ser loucura total. Teremos o jogo do Hall da Fama nessa quinta-feira, Jaguars e Raiders, uma partida que a gente vai acompanhar, a gente vai falar aqui na sexta-feira também. Tivemos um final de semana maravilhoso, com o Back Together, aí todo mundo treinando, aberto, público, muita coisa pra gente falar. E nesta segunda-feira, esse pode não ser o único vídeo de hoje, né? Porque a gente pode ter, aliás, teremos hoje a definição do caso Deshaun Watson e eu posso vir aqui para comentar. A gente vai explicar direitinho daqui a pouco o que vai acontecer com o Deshaun Watson. Quero fazer aquele pedido de sempre, para você largar aquela curtida no vídeo, deixa aí isso. Não custa nada para você e ajuda bastante o canal a chegar para mais e mais pessoas. Deixa o seu comentário também, deixa aí a sua opinião sobre os mais diversos assuntos, críticas, sugestões aqui ao canal também. Se inscreve no canal e clica no sininho aqui embaixo, porque se sair um vídeo novo hoje, fora da programação, você vai ser notificado assim que esse vídeo entrar no ar. Se você puder colaborar também, faça como o Luiz Silva, o mais novo membro do nosso clube de membros, faça parte do clube de membros do Toque Passa, tem um botão aqui em cima, seja membro, né? Já passamos dos 50 membros, a temporada está chegando, vai chegar mais gente com toda certeza, mas eu já sorteei a bola de futebol americana da Wilson, quem ganhou foi o Leandro Avancini, muito legal, um cara que está com a gente desde os primeiros dias aqui no nosso clube de membros, não falou com a gente aqui, mas, cara, entre em contato por esse vídeo, pelo post na aba comunidade, lá no Telegram, conversa nas minhas redes sociais, fala comigo aí pra gente combinar pra eu te entregar essa bola de futebol americana da Wilson. Com 100 membros vou sortear uma camisa oficial da NFL e se liga porque vai ter novidade. Em breve a gente vai ter aí novos sorteios nesse meio de caminho pros nossos membros. Então fica ligado no Toque Passa e vamos nessa. Roda a vinheta. Vou começar aqui deixando um pouquinho a NFL de lado, mas falando de um dos maiores atletas de todos os tempos, que merece, é claro, a homenagem aqui do Toque Passa. Estou falando de Bill Russell, que nos deixou aos 88 anos no último domingo, uma das maiores lendas dos esportes americanos, acho que do esporte em todos os tempos, né? Porque é o maior campeão da história da NBA, são 11 títulos na NBA, são 13 temporadas pela equipe do Boston Celtics, 11 títulos, 12 vezes eleito para o jogo das estrelas, 5 vezes MVP, um cara que foi bicampeão no college, ganhar título era com ele mesmo, é um cara que eu li uma mensagem que chegou no céu já provavelmente estendendo banners, campeão olímpico em 56, um cara com uma história sensacional dentro de quadra e também fora de quadra, um cara muito ativo na luta pelos direitos civis lá nos Estados Unidos, foi o primeiro treinador negro da história da NBA, toda a luta que ele teve ali fora de quadra foi reconhecida em 2011 pelo então presidente Barack Obama, que lhe deu a medalha presidencial da liberdade. O Obama sofreu para colocar aí em cima essa medalha no pescoço do Bill Russell. Mas é muito um cara que é difícil a gente descrever a dimensão de uma pessoa como o Bill Russell, né? Um atleta fora de série, uma pessoa excepcional, fora de quadra também, e que merece todas as homenagens, né? Vários times, jogadores da NFL prontamente foram nas redes sociais lamentar essa nossa perda, e é claro que o Toque Passa tem que fazer aqui essa homenagem também ao Bill Russell, que descanse em paz, e obrigado por tudo que proporcionou ao esporte e também à sociedade durante sua passagem aqui pelo planeta Terra. Agora vamos falar de Deshaun Watson, porque nessa segunda-feira, enfim, teremos o fim da novela Deshaun Watson. Para quem chegou agora, para quem não sabe o que está acontecendo, Deshaun Watson foi acusado por várias mulheres em março do ano passado de assédio sexual e conduta inapropriada durante sessões de massagem, né? E muitas delas que terminaram em sexo, muitas delas terminaram só em assédio mesmo, e ele foi alvo de processo criminal, porque o processo não foi para frente, né? Decidiram que não tinha ali provas contundentes para levar criminalmente, mas ele tá nos tribunais com processos civis, né? Foram 25 processos civis, um foi retirado, ficaram 24. No mês passado ele conseguiu acordo com 20 dessas mulheres. Nessa segunda-feira ele conseguiu fazer acordo com mais 3 das 4 mulheres restantes. Resta apenas uma mulher no processo civil. Lá, né, segundo o advogado, o Tony Buzbee, ele foi investigado pela NFL por todos esses casos, uma investigação independente, aliás, como acontece sempre, e a NFL, junto com a NFLPA, contrataram uma juíza para avaliar esse caso e definir uma suspensão. Essa juíza é a Sue L. Robinson,
que a gente até falava que devia soltar essa informação na sexta-feira, como acontece com notícia ruim na NFL. Você solta na sexta-feira para diluir no final de semana, né? Ela ganha menos destaque do que merecia, mas segundo os reports, a Sul decidiu que deu mais uma chance para os dois lados tentarem um acordo entre eles. Esse acordo não rolou e hoje vai ser noticiado qual que é a suspensão, qual que é o tempo de suspensão, ou então se ele vai ter algum tipo de suspensão. O quarterback da equipe do Cleveland Browns foi trocado aí nessa off-season, que foi uma das trocas mais incríveis que já aconteceu, por tudo que envolveu, por todos os valores do contrato dele totalmente garantido. E teremos a novidade, né? No começo dessa conversa toda, falava-se em pelo menos um ano, falava que a NFL preferia uma suspensão de pelo menos um ano, podendo aumentar esse período para evitar qualquer vídeo que pintasse, como aconteceu já em casos anteriores, mas nos últimos tempos os reportes foram diminuindo, essa pena foi sendo abrandada e hoje a expectativa é de entre 6 e 8 jogos, o que muda muita coisa. Com o Deshaun Watson fora a temporada inteira, a gente podia imaginar que o Jimmy Garoppolo pudesse ser um alvo, né? Faz uma troca lá com a equipe do Francisco 49ers, ou então espera ele ser dispensado e pega o Garoppolo para disputar uma temporada inteira, mas com 6, 8 jogos, Garoppolo fica descartado. Brissett deve ser o quarterback titular, inclusive nesses primeiros dias de treinamento, lá de training camps, a gente tem visto eles dividirem, né? O Watson e o Brissett têm dividido as repetições com o time principal, porque eles já estão esperando alguma coisa. A NFLPA soltou um comunicado nas últimas horas dizendo todo o trabalho que foi feito, ela está defendendo o Deshaun Watson, até porque é obrigada por lei a defender o atleta, falou que não vai recorrer. Tá? Então a tendência, a gente imagina que eles já sabem de alguma coisa, de qual vai ser essa suspensão, e tá bom para todos os lados, né? A equipe dos Browns já trabalharia com 8 jogos sendo uma coisa ok. Eu acho que tira o time da disputa por uma vaga de playoffs, né? 8 jogos pode ser bastante pesado, mas deixa um futuro mais tranquilo, poderia ser uma suspensão muito mais longa. Deixa a AFC mais nas mãos dos Ravens, dos Bengals neste momento. E o Deshaun Watson voltaria ainda nessa temporada já para mostrar algum trabalho na equipe do Cleveland Browns, que tem um ganho de quarterback com certeza com relação ao Baker Mayfield, né? E o Jacob Brissett nem se compara. Mas eu acho que fica ainda fora, né? Jogando 9 partidas na temporada, eu acho difícil conseguir brigar, a não ser que o Brissett surpreenda e consiga sair aí com 5, 6 vitórias nesses 8 primeiros jogos. Aí o time tem grandes chances de ir para os playoffs, de vencer 3, 4 jogos. Se conseguir fazer um 4-4, ainda tem chance de brigar com o Deshaun Watson indo. Mas a AFC está bem complicada, eu acho difícil. Então talvez a gente venha aqui e faça um vídeo, né? Se tomar uma suspensão de 1 ano, pô, muda o patamar, muda. Ou então se não tomar nenhuma suspensão, cara, a gente vai ter que vir aqui para comentar, né? Para falar o que aconteceu com o Deshaun Watson. Mas ficando na casa dos 8 jogos, eu acho que é mais dentro do previsível e está muito bem explicado o que vem pela frente. Agora eu quero falar de grana, porque o Sportico, eu já falei do Sportico aqui, né? Tem um site especializado em economia esportiva. O Sportico divulgou uma lista dos times, dos valores dos times da NFL, e o Dallas Cowboys, meu amigo, olha, se eu tivesse um Dallas Cowboys na minha vida, não tava nada mal. É o time que lidera essa lista, ele lidera como o time em geral, né? A franquia esportiva mais valiosa de todo o mundo, né, considerando o futebol e outros esportes americanos, avaliada neste momento em 7,64 bilhões de dólares, um valor que se aproxima dos 40 bilhões de reais na cotação atual. Nada mal lá para o seu amigo Jerry Jones, né? O Los Angeles Rams vem na segunda posição, valendo 5,91 bilhões. Os Patriots estão avaliados em 5,88 na terceira posição. Giants com 5,73 e San Francisco 49ers com 5,18 bilhões. Fecham aí o top 5 das equipes mais valiosas. O Sportico conversou com 30 banqueiros, advogados, executivos, proprietários de times, consultores também, analisou outros documentos que são públicos do esporte para chegar a esses valores. Nós temos o bottom 5, os 5 times menos valiosos ali, o quinto menos valioso é o Arizona Cardinals, com 3,16 bilhões, os mais pobrezinhos, né? O Buffalo Bills, que é um time de mercado muito pequeno, né? Então é o quarto menos valioso, 2,99 bilhões segundo essas avaliações. Jacksonville Jaguars 2,94, o Detroit Lions
com 2,86. E em último lugar, o time menos valioso é o atual campeão da AFC, o atual vice-campeão do Super Bowl, o Cincinnati Bengals, avaliado em 2,84 bilhões. O que é bastante interessante de comentar essa lista também? A média do valor dos times da NFL é de 4,1 bilhões, né? Um crescimento de 18% com relação à lista do ano passado. Muito influenciado pelo fim ali da pandemia, os lucros voltam e também os acordos de TV que estão sendo firmados e o crescimento da NFL como um todo. 16 times ultrapassaram a barreira dos 4 bilhões de dólares. E o que é relevante nisso? Se você considerar todos os esportes americanos, apenas outros 7 times ultrapassam essa barreira. A NFL tem 16 times acima de 4 bilhões, são 4 times da NBA e 3 times da MLB que valem mais de 4 bilhões, valem pelo menos 4 bilhões. É incrível, mostra a força, o tamanho da NFL. Seguindo falando de grana, saindo dos bilhões, indo para os bilhões, mas também um dinheiro que não é nada mal, vamos falar da renovação de contrato do Deebo Samuel. Rolou no domingo aí a notícia, acabou a novela, acabou o drama. Deebo Samuel acertou uma extensão contratual de mais 3 temporadas com a equipe do San Francisco 49ers, 73,5 milhões de dólares, segundo a NFL Network, sendo 58,1 milhões garantidos. Nada mal esse acerto. O Deebo Samuel, a gente vai lembrar que é uma das novelas mais longas dessa off-season, porque lá em abril, antes do draft, surgiu o pedido dele para ser trocado, ele queria ser negociado, ele queria sair da equipe do San Francisco 49ers. Muito se especulou que não era só uma questão de contrato, de dinheiro, mas também uma situação que envolvia o aproveitamento dele dentro de campo. Ele não queria ser mais esse wide back, né, que ele cunhou esse conceito de wide back, que é um wide receiver que é muito usado no jogo terrestre. Ele queria ser menos um running back. A gente sabe que o running back apanha demais, que tem uma carreira muito menos longa, né, pelas pancadas que sofre, então ele queria mudar esse papel dele, pediu para ser trocado. Essa troca nunca veio acontecer. Os 49ers o tempo inteiro falando que não fariam troca de forma nenhuma com o Deebo Samuel, e agora chega a um acordo. Ele que tem 26 anos, agora fica vinculado por mais 3 temporadas, tem essa temporada ainda, uma extensão contratual, e bota um dinheirinho no bolso, dá uma tranquilizada. Deebo Samuel segue lá na equipe do San Francisco 49ers. É um baita de um ganho, né? Para esse ataque, para o Trey Lance precisando disso, tem um quarterback calouro, vai precisar ter as melhores armas ao seu lado e com disposição para jogar o seu 100%. Se jogasse sem um contrato, sem uma extensão contratual, jogar no último ano de contrato, a gente sabe que o jogador às vezes tira um pouquinho o pé da parada. Mas tem notícias negativas também, né? Lá nos 49ers, porque na sexta-feira, no fim do dia, foi noticiada a situação do defensive tackle, o Maurice Hurst, que, segundo o próprio Kyle Shanahan, deve perder a temporada inteira. Esse é o provável. Numa jogada, um jet sweep ali, o Hurst agarra o corredor e ele tem uma ruptura do bíceps, um negócio que deve doer demais mesmo. Tem que passar por cirurgia, depois da cirurgia vai ver se consegue voltar um pouco antes, se vai demorar um pouquinho mais, mas a tendência é que ele fique fora por toda a temporada, porque é uma situação... Cara, lesão desse tipo... o normal, o esperado é que ele fique fora por muito tempo mesmo. E é mais uma perda, né, para essa defesa do San Francisco 49ers, que já comunicaram, os 49ers recentemente comunicaram que o Arik Armstead deve perder algumas semanas, também tratando de lesão. O Hassan Ridgeway também é outro cara que deve perder um tempo por conta de lesão. A gente fica tão empolgado com a volta da NFL... E a gente esquece que vira um plantão médico aqui, várias e várias notícias. E se machucar na pré-temporada, para mim, deve ser uma coisa das mais dolorosas que tem, né? Porque se você começa a temporada ainda, você disputou e se machucou, faz parte do jogo. Mas você nem conseguir entrar em campo, você nem conseguir participar daquela campanha, deve ser uma coisa muito dolorosa. Os primeiros dias, expectativa, vivendo, acreditando que você vai conseguir fazer um ano melhor, que vai ser um ano incrível. E aí esse sonho se desfaz logo no comecinho, deve pesar. Agora vamos falar um pouquinho sobre o Back Together, né? O sábado de volta ali, a NFL mais uma vez, pelo segundo ano consecutivo, realiza esse Back Together, que foi uma iniciativa que surgiu depois da pandemia. Como o público ia voltar aos training camps na temporada passada, eles falaram assim, vamos fazer um final de semana especial, um sábado ali, em que todos os times voltam a treinar
já voltaram a trabalhar, né? Todos os times estão trabalhando normalmente. E a gente faz um sábado especial com todos os treinamentos sendo aberto para o público e a NFL Network pingando para lá e para cá, mostrando tudo o que está acontecendo. Foi muito legal esse sábado. Eu tive que sair de casa, não só pelo calor, já estou derretendo aqui, mas também porque tem que fazer uma pressa com a família, né? Sabe que nos próximos meses, o domingo não pertence mais a eles, então tem que lá sair um pouquinho, mas pegava o celular, dava uma assistidinha no que estava acontecendo, vi algumas entrevistas, vi o Aaron Rodgers explicando da tatuagem dele, falou que você precisa estudar um pouquinho de astrologia para entender um pouquinho melhor minha tatuagem. Eu acho uma grande besteira, mas tem gente que gosta. O Aaron Rodgers também falou algumas coisas. Também pude ver todo mundo falando que a meta é Super Bowl. Achei interessante, achei ousado, né? São 2 times só que vão pro Super Bowl, vamos lembrar disso, né? Mas todo mundo tá sonhando que vai chegar no Super Bowl. Mas é melhor, né? Pensou alguém chegar e falar assim, não, a nossa meta aqui, cara, é top 5 do draft que vem. Acho que a gente tem que ir muito mal. Espero perder mais partidas do que vencer. Essa é a minha iniciativa. Mas todo mundo faz pergunta. E qual que é a expectativa para esse ano? Pô, a expectativa é ganhar tudo, né? É uma pergunta tão imbecil quanto qual que é a sua pretensão salarial em entrevista de emprego. Minha pretensão salarial é ganhar 100 milhões de dólares por semana. Mas vamos lá. Vamos falar aqui porque foi um show também nas redes sociais, porque, cara, é incrível, né? Eu comentei na sexta-feira. Todas as redes sociais de times mostraram grandes vídeos de seus quarterbacks, como eles são incríveis, como eles conseguem passes de 70, 80, 90, 200 jardas, conexões espetaculares. Eu acho que eu odiaria ser um jogador de defesa, porque a gente vai lembrar que, pô, sei lá, o Tua conseguiu uma conexão de 75 jardas com o Tyreek Hill, a marcação também, né, colabora aí, né, filhão? Não tem um vídeo lá de interceptação, de pick six, você sempre valoriza o que o quarterback fez de bom, mas tem rolado pick six, tem rolado interceptação, tem rolado passe ruim, né? As redes sociais de time mostram apenas o que é positivo e pro ataque. A defesa não recebe mérito nenhum, tá? Eu ficaria muito puto com isso. E se você juntar, ó, vamos juntar as jardas dos passes que a gente viu nas redes sociais nos últimos dias, dá para ir para a Lua e voltar com tranquilidade. Outro fator que eu acho interessante destacar aqui também, que se você tem acompanhado os training camps, é com relação à proteção que existe no capacete de alguns jogadores. Trata-se do Guardian Cap, eles não estão fazendo cosplay aí de Toad do Super Mario, é simplesmente uma proteção extra que nesse ano passa a ser obrigatória para jogadores de linha ofensiva e defensiva, linebackers e também os tight ends são obrigados a usar essa proteção até o segundo jogo da pré-temporada. Então, todos os treinamentos até o segundo jogo da pré-temporada, eles vão ter que aparecer com essa imagem. É um equipamento que reduz em 10% o impacto na cabeça. Então, se forem 2 jogadores que usam o Guardian Cap se chocando capacete com capacete, é uma redução de 20%. Acho muito legal, os jogadores têm reclamado, muitos têm falado, um capacete por capacete, não gostei disso. Esteticamente não é uma coisa bonita mesmo, mas eu acho que é muito importante. O Robert Saleh, técnico da equipe dos Jets, falou que pode ser um tiro que sai pela culatra, porque pode incentivar os caras nessa época do ano a buscar um contato maior com o capacete, né? Sabendo que tem uma proteção extra, e aí depois, quando tira ela, o hábito já, né, faz com que ele procure o contato com o capacete, mas eu acho que não. Eu acho que é uma atitude legal da NFL, uma obrigação interessante, que só é positivo. Cara, a NFL está preocupada com a concussão, né? Não só pela saúde dos jogadores, que é o ponto principal, mas também com a saúde financeira dela, porque o tanto de processo que ela tem levado de jogadores que se aposentam e descobrem algumas sequelas muito grandes por conta desses anos e anos e anos com impacto, o quanto você puder reduzir, principalmente durante a pré-temporada, evitar concussões, é positivo. Então, tá aí o Guardian Cap, eu acho uma iniciativa interessante. Mas o que eu quero destacar mesmo é a briga por posição de quarterback, né? A titularidade dos quarterbacks. A gente comentou um pouquinho na sexta-feira, mas a gente tem novidades nos últimos dias aqui, começando a falar lá no Carolina Panthers, porque a disputa entre o Baker e o Sam Darnold pode estar mais aberta do que a gente imaginava, né? O Baker, para mim, vai ser o quarterback titular, a minha expectativa é essa. Seria para mim frustrante ver o Sam Darnold ser quarterback na semana 1, não só por ser um jogo contra os Browns, eu quero ver o Baker enfrentar os Browns, mas porque a gente sabe o que o Sam Darnold é capaz de fazer. O ano passado eu apostava no Sam Darnold, eu achava que ele poderia ter um ambiente melhor.
não conseguiu mostrar nada. Você busca o Baker Mayfield. Então, para mim, o Baker sai nessa vantagem, só que ele está apanhando um pouquinho para aprender. Ele chegou recentemente, está aprendendo o playbook, tem tomado algumas decisões erradas, né? É feito aquelas Bakerzices que a gente costuma ver, às vezes dá uma desesperada no pocket e toma a decisão errada, algumas interceptações, alguns passes mal colocados, mas eu acho que é uma questão de adaptação. Quanto mais tempo ele tiver trabalhando com a equipe dos Panthers, melhor para ele. Eu acho que vai ser o titular na semana 1. Lá nos Titans, a gente também tem visto, o torcedor dos Titans está meio pé da vida, a gente comentou bastante aqui do Ryan Tannehill, né? A última impressão dele foi muito ruim na temporada passada, aquele jogo de playoffs contra os Bengals, que tinha tudo para ganhar, todas as condições, jogando em casa, massacrando o Joe Burrow, derrubando o cara a cada snap, você entregar do jeito que o Ryan Tannehill entregou. Então, muita gente esperando que o Malik Willis fosse o quarterback, tivesse uma oportunidade, mas é outro cara que está mostrando as dores do crescimento. Normal, um cara que acabou de ser draftado. A gente falava aqui que a classe não era uma classe tão incrível de quarterbacks, que tinha muita gente crua, que tinha que passar por um período de maturação, e parece ser o caso do Malik Willis, também tem cometido algumas coisas, alguns equívocos. Então, a expectativa de Ryan Tannehill, pelo menos começando a temporada como quarterback titular. Mas a principal disputa, claro que os olhos se voltam lá para a equipe do Pittsburgh Steelers, para a vaga aberta com a aposentadoria do Ben Roethlisberger. O Big Ben deu adeus e agora começa uma nova era em Pittsburgh, e a disputa tem 3 nomes que eu acho que, vai lá, não é o elenco dos sonhos para o torcedor de Pittsburgh, né? Você tem ali o Mason Rudolph, Mitch Trubisky e o Kenny Pickett. Kenny Pickett é o favorito da galera, sem sombra de dúvidas. A escolha do draft, é um garoto de Pittsburgh, todo mundo quer ver ele jogar, mas eu acho que ele é a terceira opção neste momento. Mike Tomlin é um treinador muito inteligente que vai saber lidar com o calouro como tem que lidar. Vamos lembrar que em 2004 o Big Ben foi draftado e não foi quarterback titular da equipe logo de cara. O Maddox se machucou e abriu espaço para o Big Ben entrar. Eu acho que vai ser um caminho para você ter o Kenny Pickett para não queimar o garoto, né? A disputa tá ali entre o Trubisky e o Mason Rudolph. Claro que o Trubisky é o favorito. Todo mundo sabe o que o Mason Rudolph é capaz ou não é capaz de fazer. Mas tivemos uma entrevista do Matt Canada, o treinador, o coordenador ofensivo da equipe de Pittsburgh, que agitou as redes sociais aqui, porque ele falou lá para 93.7 The Fan que o Rudolph tem uma grande chance, uma grande oportunidade aí de ganhar essa posição de titular aqui. E aí todo mundo começou a falar, pô, Trubisky, que isso, cara, né? Vai perder pro Mason Rudolph. A gente tem, tá no nosso subconsciente, tá na nossa mente o que o Trubisky vai conseguir entregar, porque ele teve anos conturbados na equipe do Chicago Bears, sem sombra de dúvidas, mas ele mostrou alguma qualidade na pré-temporada do ano passado, na equipe dos Bills, passou um ano ali atrás do Josh Allen, na sombra do Ryan Debo, aprendendo um pouquinho, então a gente tem uma expectativa de que ele tenha evoluído e possa entregar alguma coisa interessante nessa temporada. Mas se ele perder a posição pro Mason Rudolph, para mim é meio que uma pá de cal na carreira do cara, né? O cara foi a segunda escolha no draft em 2017, segunda escolha geral, o primeiro quarterback da classe que tinha o Patrick Mahomes e também o Deshaun Watson. Parabéns pros Bears. Muito bem, Mitch Trubisky, acertaram certinho. A análise foi perfeita ali. Mas gerou todo esse debate pela fala do Matt Canada, mas eu não acho que essa disputa esteja tão aberta assim, tá? Tava até acompanhando a coluna do Peter King, e no final de semana o Peter King conversou com o Mitch Trubisky, o Trubisky deu tudo a entender que a vaga é dele até que ele perca. Ele tá sofrendo um pouquinho, o Rudolph conhece mais o playbook, o Rudolph tá lá há 4 anos, conhece o elenco, conhece a comissão técnica e pode sair uma pequena vantagem nesse começo de tempo, mas quem tá tendo mais oportunidade com o primeiro time é o Trubisky, mostrou um vídeo dele também fazendo uma conexão ali, um passe bem contestável, mas foi uma recepção interessante, e o Mike Tomlin sabe que essa equipe vai ser muito mais carregada pela defesa e pelo jogo terrestre. O quarterback é uma posição muito importante, mas no ano passado, com o Big Ben sendo uma sombra do que já foi, o time conseguiu chegar nos playoffs. E, pensando no caso do Kenny Pickett, é muito mais fácil você substituir um Trubisky e um Mason Rudolph do que ser o substituto do Big Ben. A pressão é completamente diferente. Se o Rudolph começa a temporada como titular ou o Trubisky e vão mostrando aquilo que a gente já viu deles aí nos últimos anos na NFL,
Você coloca um calouro que vai cometer seus erros, mas você fala assim, tudo bem, mas esse cara é jovem, ele pode evoluir. Desses caras aqui eu não estou esperando evolução nenhuma. Se o Kenny Pickett começa como titular, se ele mostra um grande futebol americano durante a pré-temporada, que faz eles passar por cima desses dois outros nomes, e começa o ano sofrendo, a comparação vai ser com o Big Ben. Por mais que você fale assim, esse cara pode evoluir, a comparação com o Big Ben é muito mais complicada. Eu acho que essa disputa está muito menos aberta do que passa a impressão a conversa do Matt Canada. Para mim, o Trubisky vai ser o quarterback titular, mas não há como negar que a experiência pode contar. O Mason Rudolph conhece o time, já foi titular em 10 jogos. Foi medíocre, 61,5% de aproveitamento nos passes dele, 16 passes para touchdown, 11 interceptações, medíocre, mas é disputa. Quando você deixa aberta a disputa, você promove a concorrência, você faz o Rudolph tentar levar o Trubisky para um nível superior, e ele também vai tentar, eu tenho chance, eu posso brigar, e aí você melhora esse clima. Mas eu acho pouco provável imaginar que o Pittsburgh Steelers vai incomodar a equipe dos Bengals, a equipe dos Ravens dentro da divisão. Essa é a minha opinião, quero saber a sua. Deixe aí o seu comentário, curte o vídeo aqui no canal, diz o que você está achando da pré-temporada, fala aí o que você espera do Deshaun Watson e a gente pode voltar a qualquer momento, então, com alguma novidade. Fica ligado no Toque Passa, aquele abraço.